Fim da semana 4 da NFL e pra variar foi maravilhosa, cheia de pontos, cheia de jogos maravilhosos também. E na verdade o momento que eu tô gravando essa introdução ainda nem foi o jogo dos Patriots e Chiefs, mas tudo bem, já deixa seu comentário aí embaixo e vamos que vamos. Primeira coisa que eu quero falar antes da gente ir pra vinheta e começar oficialmente, 3 jogos tiveram mudança, justamente Patriots e Chiefs, que era pra ter sido domingo às 5 horas da tarde, foi pra segunda-feira às 8 horas da noite, e aí o Packers e Falcons foi logo depois, né, às 10 horas da noite. Steelers e Titans, que deveriam ter jogado, não jogaram e foi movido pra semana 7 esse jogo, e aí esses dois times tiveram a semana de folga já na semana 2, e aí Steelers e Ravens vai pra semana 8. E aí os Ravens descansam nessa semana 7, que tem Steelers e Titans, e aí Steelers e Ravens na semana 8, Steelers e Titans já descansam nessa semana, por isso que eu não vou falar desses dois times. Tudo isso por causa de Covid, cara. Por causa de o time dos Titans ter tido vários casos, vários mesmo, apesar de agora já tá tranquilo, e os Patriots e Chiefs mudaram porque o Cam Newton teve Covid e não jogou. Meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa que é hora de falar tudo que rolou na semana 4. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Começamos a semana 4 no Thursday Night Football, quinta-feira com esse jogão. Os Broncos ganharam dos Jets 37-28 e estão agora 1-3, a primeira vitória dos Broncos e os Jets ainda sem ganhar, 0-4. Jogo cheio de cagada, mas foi um bom jogo. Brett Rypien foi o quarterback dos Broncos, teve 2 touchdowns, mas teve 3 interceptações. Os Jets começaram pontuando pela primeira vez à frente do placar na temporada, mas levaram a virada e não conseguiram mais passar na frente. O destaque aí fica pro Pierre Desir, cometeu um erro no começo, mas teve uma noite excelente e foi um raro jogo em que o time que sofre 3 turnovers ganha do time que não sofre nenhum. Geralmente o time que ganha a batalha dos turnovers ganha o jogo. Essa é a primeira vez na história que os Jets têm 2 temporadas seguidas começando 0-4. Isso é triste na real. O domingo abriu com os Jaguars perdendo para os Bengals, a primeira vitória dos Bengals de Joe Burrow. Os Bengals estão 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate, e os Jaguars estão 1-3. O jogo foi 33-25. Os Jaguars estão mais como a gente esperava antes da temporada, infelizmente. Aquele primeiro jogo parece ter sido uma ilusão coletiva, porque realmente os Jaguars começaram a piorar bastante depois, cara. O que me deixa triste, porque é um time que eu falei, caraca, eles vão engrenar, e isso é muito da hora pro Gardner Minshew e tudo mais. Parece que não, pelo menos é o que parece por enquanto. Do lado dos Bengals, o jogo foi do Joe Mixon. Fez 2 touchdowns corridos, o DJ Chark foi bem também. A questão é que os Bengals dominaram o jogo, então mesmo o DJ Chark tendo ido bem, a vitória foi tranquila dos Bengals até. Saints 35, Lions 29, os Saints estão com 2 vitórias, 2 derrotas, Lions 1-3, mas foi com emoção, cara, porque os Lions começaram abrindo 14-0, Breeze com interceptação e tudo mais, e aí os Saints passaram a dominar, especialmente no jogo corrido, Alvin Kamara com 1 TD, Latavius Murray com 2, bom jogo dos QBs, os dois times com coisa pra acertar ainda, mas foram 5 touchdowns seguidos dos Saints que acordaram e dominaram o jogo. Seahawks e Dolphins também foi com emoção, mas deu a lógica, Seahawks 31, Dolphins 23, o Seahawks com 4 vitórias e nenhuma derrota, invictos, e os Dolphins 1-3. O jogo correu o risco de ter uma zebra bizarra, cara, foi bem competitivo por um bom tempo, os Seahawks conseguiram marcar quando precisaram e aí abriram bastante o placar e deixou mais tranquilo. Russell Wilson com apenas 2 passes para touchdown, o que é uma imensa decepção, e além disso teve a segunda interceptação dessa temporada. Ele tá voando, velho. Ryan Fitzpatrick com bons passes, mais 2 interceptações, mais 1 ou 2 jogos desse aí, eu acho que ele vai pro banco e o Tua vai ter uma chance. E é o segundo 4-0 da história do Seahawks, o primeiro foi em 2013, fica a dica pros torcedores. Chargers e Buccaneers também foi competitivo com a vitória dos Bucks por 38-31, os Bucks líderes de divisão, 3 vitórias, 1 derrota, os Chargers 1-3, os Bucks sofreram na primeira metade, chegaram a levar de 24-7 do time do Justin Herbert, mas aí o Brady com 5 passes para touchdown, primeira vez desde a semana 3 de 2017 que ele fez isso, e também com 4 pick sixes nos últimos 6 jogos, foi um baita jogo do Brady, mas ele
tá tendo problema com interceptação esse ano, com certeza. O Herbert jogou bem e o maior destaque dele foi um passe longuíssimo que cobriu mais de 60 jardas no ar. Isso é muito raro, cara. Os Bucks com touchdown sempre que chegavam numa situação go to go. Primeira pra gol, segunda pra gol, terceira pra gol e tudo mais, o que é um aproveitamento excelente. O time dos Chargers é muito interessante, mas os Bucks estão realmente bem. Panthers bateram os Cardinals 31-21, os dois times 2 vitórias e 2 derrotas, e os Cardinals me decepcionaram pela segunda semana seguida. Eu não vou cair mais nesse hype, cara. Você vê estatística, os Cardinals foram bem, o Murray com 3 touchdowns sem interceptação, rating alto, 3 recebedores fizeram touchdown, mas na prática os Panthers foram muito mais efetivos, o jogo corrido funcionou tão bem quanto o jogo passado, abriram 31-14 e conseguiram dominar o jogo principalmente mais pro final, e aí levaram mais pontos, mas sinceramente não mudou o jogo. Provavelmente o jogo mais tranquilo do horário, Ravens e Washington, e os Ravens ganharam de 31-17, estão 3-1, enquanto Washington 1-3. O Lamar até foi substituído pelo RG3, o Robert Griffin terceiro no final, porque realmente estava muito tranquilo, e ele foi e fez uma interceptação, coitado. São 27 jogos seguidos dos Ravens marcando mais de 20 pontos, o que é o recorde na NFL agora, e o único time com uma sequência tão longa. O Washington teve alguns desempenhos, principalmente do Terry McLaurin, que está tendo um ano bastante sólido, mas a discrepância é bem grande dos dois times, cara. Vikings ganharam a primeira, e aí talvez a pior decepção que eu tive nessa temporada. Os Texans enfrentaram Ravens, Chiefs e Steelers, beleza, times fortes. Pegar os Vikings e sofrer tanto é porque os Texans não estão nada bem, e não é à toa que eles demitiram Bill O'Brien. E quando eu falei antes da temporada, eu falei, nossa, o que eles estão fazendo com o Deshaun Watson? Que desperdício. Uma galera ficou pistola comigo, Golinho, você nem sabe o que tá acontecendo, não sei o que. Texans 0-4, velho, desperdiçando um dos melhores talentos de quarterback que a gente tem na NFL. Enfim, o jogo corrido dos Vikings funcionou super bem, o Cook teve 2 touchdowns corridos, o Adam Thielen clutch pra caramba, linha defensiva dos Vikings pressionando bem, e foi aquele jogo que poucas coisas podiam ter mudado o resultado, é verdade, mas Houston realmente não tá nada bem. As trocas, o coaching pesando cada vez mais, e o coaching foi embora, e isso é interessante. Um destaque que eu não dei semana passada, Justin Jefferson, absurdo pela segunda semana seguida. O último jogo da faixa das duas foi o mais legal. Browns e Cowboys, e os Browns ganharam 49-38, e olha só, os Browns estão 3-1 e os Cowboys 1-3. A NFC East tá uma tristeza. Jogaço nessa primeira faixa, os Cowboys quase fizeram de novo o milagre de virada, não conseguiram dessa vez, e a questão é que os Browns estão com um ataque muito eficaz, cara. O Odell jogou pra caramba, o Jarvis Landry fez passe pra touchdown, o Hunt com 2 touchdowns, os Browns estão com uma variedade no playbook que já era pra ter acontecido desde o ano passado. Essa é a melhor campanha dos Browns em 4 semanas desde 2001, cara. Os Cowboys também jogaram muito bem, mas a defesa tá cedendo muito ponto em todo o jogo. O Dak Prescott com mais um jogo de mais de 450 jardas, na verdade ele fez mais de 500. É o terceiro jogo seguido dele com mais de 450 jardas, e isso é um recorde da NFL. Ficou pro final a decisão, mas os Browns seguraram, ampliaram a vitória e ganharam bem. Com a vitória dos Rams por 17-9, estão 3-1, e os Giants sem vitórias até agora, 0-4. O jogo foi chatinho, em geral, sem muita coisa acontecendo. A treta mais legal foi no final com o Golden Tate contra o Jalen Ramsey. Uma loucura isso, cara. E a questão é os times de Nova York, né, cara? Alguns dos piores times da liga esse ano. E o destaque pro Cooper Kupp, touchdown de 55 jardas aí dos Rams, e Nova York sem nenhum touchdown feito nesse jogo. A situação tá ficando bem crítica, cara. Colts ganharam dos Bears 19-11, os dois times 3-1 nesse momento. Melhor começo dos Colts desde 2013, saudades Andrew Luck. O Nick Foles estreou como titular, não fez um jogo muito bom. O ataque dos Colts também sofreu um pouco, correu bem menos do que devia, principalmente tendo Jonathan Taylor, mas a defesa segurou os Bears muito bem até o final, e aí eles tentaram virar uma diferença de 16 pontos de novo, não conseguiram apesar do touchdown com conversão naquele final.
Os Bills ganharam de 30-23. Eu fiquei na dúvida, eu coloco o Josh Allen ou o Baker Mayfield na capa? Então eu coloquei o Baker e o Josh Allen no peito, cara. Que jogaço e que time que os Bills estão, cara. Um dos poucos times invictos da NFL. Ganharam de 30-23 dos Raiders, estão 4-0. Os Raiders com a segunda derrota consecutiva, 2-2. E é incrível, cara. É 4-0 dos Bills pela primeira vez em 12 anos. Os dois QBs foram bem e o Josh Allen se torna um dos melhores da liga, top 5, top 3 talvez. Cuidaram da bola, bons passes, isso foi muito legal. O jogo foi bem pegado até o fim do terceiro quarto, depois os Bills abriram com 2 touchdowns de diferença e aí só seguraram o resultado. Las Vegas com 2 turnovers e, como eu disse, geralmente isso define as coisas. E pra fechar esse domingo maravilhoso, Sunday Night Football entre Eagles e 49ers. Os Eagles com essa vitória 1-2-1, com um empate pros Bengals semana passada, e os 49ers 2-2, 25-20, e aí foi o Injury Bowl, né, cara? Os dois times com muito problema de lesão, ainda teve gente machucada durante o jogo, e o que mais me impressiona é o Carson Wentz, que apesar de boas jogadas, o que ele faz quase todo ano, ele tá mal, cara. Ele já tá com 7 interceptações, e só pra comparação, ele teve 7 interceptações no ano de 2018, no ano de 2017 e no ano de 2016, o que é realmente muito triste. O Jalen Hurts teve algumas jogadas estilo Tyson Hill, que eu gostei bastante, e o grande destaque dos Niners é o George Kittle de volta, mas apesar de ele ter tido um baita desempenho, realmente foi muito bem. O Nick Mullens, que foi o quarterback de São Francisco, é bem fraco, cara. Pode-se dizer que os erros dele custaram o jogo pros Niners, porque foi com uma pick six dele que os Eagles passaram na frente e garantiram a vitória. O resultado podia ser diferente. Então, realmente, a torcida de São Francisco tem que torcer pro Garoppolo voltar logo, cara. E pra fechar a rodada, os Patriots jogaram contra os Chiefs. Na moral, eu vou deixar o meu lado torcedor de fora aqui, porque senão eu vou ficar revoltado, velho. Porque a questão é a seguinte: se os Patriots fossem lá e perdessem fácil, tranquilo, cara, mas a esperança de ganhar e aí um monte de erros fazer o time perder é o que mais faz o torcedor ficar pistola. Brian Hoyer foi o titular porque Cam Newton está com Covid-19 e Brian Hoyer teve um desempenho horrível, cara. Eu entendo completamente o pensamento do Bill Belichick de colocar o seu quarterback mais veterano pra cuidar da bola, pra fazer o jogo corrido dar certo. Eu arrisco dizer que se não fossem os erros do Brian Hoyer, os Patriots poderiam ter ganhado esse jogo. Não podemos de forma alguma desconsiderar o fato de que do outro lado tem Mahomes, Tyreek Hill, Clyde Edwards-Helaire, Travis Kelce e uma defesa muito forte com Tyrann Mathieu, por exemplo. Os Chiefs começaram jogando bem no primeiro quarto, muito mal no segundo e no terceiro e absolutamente dominaram. Só que o domínio dos Chiefs foi uma resposta a erros muito grandes dos Patriots. Então, assim como no jogo entre Chiefs e Chargers, eu acho que os Patriots mostraram vulnerabilidades desse time dos Chiefs. Eu tô falando bonito demais hoje. Mas de verdade, Patrick Mahomes é absurdo como a gente espera que ele seja. Só que os Patriots perderam muito pra eles mesmos nesse jogo. Foi só no final do terceiro, se eu não me engano no quarto que o Bill Belichick colocou o Stidham ao invés do Brian Hoyer e as coisas já melhoraram bastante. Teve um momento que o jogo chegou a estar 13-10 e as coisas podiam dar um pouco mais certo. E aí, sequência de erros, não só o Brian Hoyer cometeu erros, mas o Julian Edelman também. Claramente um jogo que ele não estava inspirado. Os Patriots cederam 14 pontos por causa de turnover, apesar de também ter conseguido forçar turnovers e ter conseguido avançar em campo. No final do segundo quarto, os Patriots podiam ter chutado para empatar o jogo 6-6, podiam ter pelo menos virado o jogo 10-6 e vai saber o que poderia ter sido diferente, não importa. Saudades Cam Newton. Agora falando da parte legal, os Chiefs estão 4-0 pelo 4º ano seguido. Isso nunca aconteceu na história da NFL e é um fato absurdo esse domínio dos Chiefs e do Andy Reid, que se mostram o time mais forte da NFL. Claro, os Packers também, que eu vou falar já já, os Seahawks e outros times fortes, mas realmente impressionante o domínio dos Chiefs. E na boa, o jogo foi legal. E pra fechar semana 4 já, velho, meu Deus. Packers e Falcons. E os Falcons foram em outra estratégia dessa vez. Ao invés de ganharem e depois levarem a virada, eles
nem jogaram, cara, de verdade. O Matt Ryan é interessante, o Calvin Ridley fazendo boas recepções, como ele tem feito consistentemente, mas não, o domínio foi completo dos Packers. Os Packers abriram 17-0, depois continuaram expandindo a vantagem. Era basicamente assim, quando o Aaron Rodgers pegava na bola, era touchdown. E os Falcons é aquele time mediano pra ruim, que tá sofrendo pra conseguir pontos, sabe? O Aaron Rodgers tá jogando o fino do fino, e eu adoro quando um jogador que não tem destaque, geralmente tem destaque, que é o caso de Robert Tonyan, que é o tight end número 85 dos Packers aí, que tem mais touchdowns em 4 jogos do que ele teve nos seus 2 primeiros anos da carreira. E isso é muito bacana, eu acho essas histórias muito legais, ainda mais porque os Packers jogaram sem Davante Adams, sem Allen Lazard, e tiveram que contar com outras peças aí, e peças ofensivas é o que não falta para os Packers. Na defesa, apesar de muitas falhas, muitos desfalques, peço perdão, na defesa ali, a defesa dominou o Matt Ryan absolutamente, e apesar de ter cedido um certo número de pontos ali, 16 pontos, os Packers dominaram e com tranquilidade. Vamos rumo à semana 5. Eu vou falar pra vocês aqui os jogos da semana 5 da NFL na ESPN e aí a gente encerra o vídeo. Quinta-feira, o Thursday Night Football entre Buccaneers e Bears, Tom Brady contra Nick Foles, os dois em outro time. Domingo, 2 horas da tarde, Raiders e Chiefs com exibição na ESPN, escolhido pelo fã do esporte. Na Fox Sports, Eagles e Steelers. Às 5 da tarde, Dolphins e 49ers. E às 5h25 na ESPN 2, Broncos e Patriots. O Sunday Night Football é Vikings e Seahawks na ESPN 2, provavelmente por causa do basquete. E segunda-feira encerra a temporada, graças a Deus não, encerra a semana 5 com Chargers e Saints. Meus amigos, quero agradecer muito a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não deixa de dar um gostei nesse vídeo, me ajuda demais, tô falando sério, cada like é muito importante. Se inscreva se você não for inscrito, me siga nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês, fui!